O táxi entrou na minha rua e meu coração quase parou. 20 anos de Estados Unidos cabiam naquela chegada. Enquanto o carro avançava devagar pela terra batida, eu repetia por dentro: calma, Laura, agora você volta para casa. Imaginava meus filhos correndo para o portão, meu marido abrindo os braços, todo mundo chorando de alegria. Em vez disso, vi uma casa enorme, pintada de branco e bege, com portão de alumínio brilhando como coisa de revista. Desci do táxi com minha mala velha na mão e um frio na barriga que não sentia desde o dia em que deixei o Brasil. O motorista até perguntou se eu tinha certeza do endereço, porque a casa parecia de gente rica. Eu respondi que tinha, que cada pedaço daquele muro tinha um pouco do meu suor. Paguei, respirei fundo e toquei a campainha. Senti minhas mãos enrugadas tremerem, como se cada ruga fosse um ano longe da família. Demorou um pouco até alguém aparecer. Uma mulher jovem, de cabelo alisado e preso num rabo de cavalo alto, abriu o portão só uma frestinha. Usava short jeans, camiseta colada, unha comprida e um celular brilhando na mão. Nem tirou os olhos da tela quando perguntou, sem educação, o que eu queria. Eu disse, com a voz falhando, que estava procurando o João Carlos, meu filho, que morava ali. Mas antes de continuar, quero te fazer um convite muito especial. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Isso me ajuda a ver que você me apoia e que está gostando das minhas histórias. E comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Agora, vamos continuar. Ela franziu a testa, finalmente levantou os olhos e me examinou de cima a baixo. Viu minha mala gasta, meu casaco simples, meu rosto marcado de tempo. Em vez de responder, virou para dentro da casa e gritou: João, tem uma velha mendiga aqui te procurando. A palavra mendiga entrou no meu peito como faca. Eu, que passei 2 décadas limpando casa de americano, cuidando de idoso desconhecido, economizando cada dólar para mandar dinheiro para essa mesma casa, agora era tratada como um nada na calçada. Ainda assim, respirei fundo e fiquei ali, firme, porque acreditava que, quando meu filho chegasse, tudo se explicaria. Tentei ajeitar o cabelo, limpar discretamente uma mancha do casaco, como se isso pudesse apagar os anos difíceis. João Carlos apareceu vindo do corredor, com a música alta da festa atrás dele. Trazia uma lata de cerveja na mão, corrente grossa no pescoço e uma barriga começando a despontar por baixo da camisa de time. Parou no portão, não chegou perto. Me olhou com estranheza, como se estivesse tentando adivinhar quem eu era. João, eu disse sorrindo, sentindo os olhos encherem de água. Meu filho, sou eu, a mãe. A mãe voltou. Por um segundo, achei que ele fosse largar a lata e me abraçar. Mas o que vi foi o contrário. O rosto dele endureceu. Ele olhou para a mulher ao lado, deu um meio sorriso de desprezo e respondeu alto, para todo mundo ouvir: Você está morta para esta família, suma daqui. O portão bateu na minha cara com tanta força que eu recuei um passo. De dentro, ouvi risadas, alguém perguntando o que tinha acontecido. A mulher dizendo que era gente doida pedindo dinheiro. A música aumentou de novo. Eu fiquei parada na calçada, segurando a mala como se fosse a única coisa que ainda me pertencia. Em poucos segundos, meu grande reencontro tinha se transformado em expulsão. Olhei ao redor e percebi cortinas mexendo, vizinhos espiando por trás das janelas. Alguns me reconheceram. Vi olhos surpresos, bocas cochichando. Ninguém se aproximou. Talvez por medo de confusão, talvez por vergonha. O sol queimava minha nuca. Minhas pernas doíam da viagem longa, e eu me senti menor do que nunca. Pensei em sentar no meio-fio e chorar alto, mas engoli o choro. Eu não tinha vindo de tão longe para ir embora no primeiro "suma daqui". Foi então que ouvi meu nome dito de um jeito diferente, cheio de carinho. Laura, minha filha, é você mesma? Virei e vi Dona Nair, a vizinha de muro, muito mais velha do que eu lembrava, mas com o mesmo olhar doce. Ela atravessou a rua apressada, enxugando as mãos no avental e me abraçou sem pedir explicação. Aquele abraço foi a primeira coisa verdadeiramente familiar que senti desde que pisei no Brasil. Ela me levou para dentro da casinha simples onde sempre morou. A sala ainda tinha o mesmo sofá estampado, a mesma mesa de madeira marcada pelo tempo.
O cheiro de café coado encheu o ambiente e, por um instante, eu quase esqueci da porta batendo na minha cara. Sentei à mesa, aceitei o copo de água com açúcar e, quando ela perguntou como eu estava, as palavras simplesmente desabaram. Contei que tinha passado 20 anos trabalhando em casas de família, limpando, cozinhando, cuidando de idosos. Falei do frio, da solidão, das vezes em que chorei escondida no banheiro, pensando nos meus filhos. Contei que mandei dinheiro todo mês para aquela casa, que eu ligava sempre que podia, mesmo cansada, mesmo com fuso horário atrapalhando tudo. No começo, eles falavam comigo com alegria, chamavam de mãe corajosa. Depois, as ligações foram ficando mais curtas. Quem atendia era quase sempre a esposa do João, a mesma que me chamou de mendiga no portão. Ela dizia que o Zé, meu marido, estava cansado, dormindo, que não dava para falar. Eu acreditava. Queria acreditar. Quando terminei de falar, perguntei por ele. E o Zé, dona Nair? Por que não apareceu lá no portão? Ele está doente? Eu esperava qualquer coisa, menos o silêncio que veio. Ela baixou os olhos para a xícara, mexeu o café sem precisar e demorou a responder. Meu coração gelou. Não me diga que ele morreu. Eu sussurrei, já sentindo as lágrimas voltarem. Não morreu, não, ela respondeu finalmente. Mas do jeito que vive, às vezes eu acho que seria menos sofrimento. A frase dela me cortou. Pedi que explicasse direito, porque eu não estava entendendo nada. Ela então se inclinou para a frente, abaixou a voz e olhou para a porta como se alguém pudesse estar ouvindo. O Zé tá aí do lado mesmo, Laura, no quintal da sua casa, morando e trabalhando lá atrás, no galinheiro. Por alguns segundos eu achei que fosse exagero, figura de linguagem. Lembrei do meu marido gostando de cuidar das galinhas, da horta, do quintal. Pensei que ela quisesse dizer que ele passava muito tempo ali. Mas o rosto dela continuava sério, quase triste. No galinheiro mesmo, repetiu. Botaram uma cama velha, umas prateleiras com roupa, umas panelas. Ele cuida dos bichos, da horta, limpa tudo. Em troca, ganha comida. O povo aqui diz que ele é quase empregado do próprio filho. Senti um aperto tão grande no peito que precisei apoiar as mãos na mesa. Meu Zé, o homem que dividiu comigo cada pedaço de pão na época em que a gente não tinha nada, agora vivendo como empregado no fundo do quintal que construímos juntos. A culpa veio como um soco. Fui eu que fui embora. Fui eu que acreditei nas desculpas, nas ligações rápidas, nos "tá tudo bem por aqui". Depois da culpa, veio uma raiva diferente, quieta, que não explode, mas ocupa cada canto do corpo. Eu podia aceitar a humilhação e ir embora, fingindo que não tinha visto nada. Podia arrumar um quartinho para alugar em outro bairro e tentar começar do zero. Mas pensar no Zé dormindo perto de galinha, trabalhando por prato de comida, me deu uma certeza. Eu não tinha voltado para ser figurante na história que ajudei a escrever. Segurei a mão de Dona Nair e pedi que me mostrasse o quintal pelo lado de fora, do terreno dela. Ela hesitou. Disse que a cena era muito triste, que eu devia descansar primeiro, pensar com calma. Respondi que passei 20 anos esperando esse dia. Não ia esperar até amanhã para encarar a verdade. Ela suspirou, pegou a chave do portãozinho do fundo e falou: "Então vamos, mas se prepara, porque o que você vai ver não é coisa que mãe merece." Levantei da cadeira com o corpo cansado, mas com a cabeça firme como não ficava há muito tempo. Enquanto seguia Dona Nair pelo corredor estreito até o quintal, ainda conseguia ouvir, ao longe, a música da festa na minha antiga casa. Eles riam, bebiam, comemoravam alguma coisa. Mal sabiam que naquele mesmo instante, a mendiga que expulsaram do portão estava dando o primeiro passo para mudar o final dessa história. Quando Dona Nair abriu o portãozinho que dava vista para o fundo do terreno da minha antiga casa, senti como se estivesse espiando uma vida paralela, uma versão distorcida do que deveria ter sido nossa velhice. O quintal, que antes era todo terra batida e umas poucas árvores, agora estava dividido. De um lado, uma área gourmet bonita, com piso novo, churrasqueira moderna, mesas de madeira rústica. Do outro, bem separado por um muro improvisado com telhas e tábuas, ficava o tal galinheiro. Era maior do que eu imaginava, mas não no bom sentido. Era grande como depósito abandonado, com cheiro forte de ração misturado a mofo. E ali dentro,
Mesmo à distância, mesmo com as galinhas ciscando, mesmo com a luz fraca pendurada em um fio torto, eu reconheci o jeito curvado do Zé. Aquele corpo que eu abracei tantas vezes, o homem com quem dividi sonhos, contas, derrotas e esperanças. Mas ele parecia outro, parecia menor, parecia cansado de uma maneira que nenhuma foto, nenhuma ligação nunca teria mostrado. Levei a mão ao peito, tentando segurar o que senti. Parecia que minha alma estava se desfazendo por dentro. Dona Nair tocou meu ombro, como se quisesse me impedir de ir até lá, mas não havia força no mundo que me segurasse. Eu precisava me afastar daquele portãozinho antes de cair em pranto. E foi ali, naquele instante, que algo dentro de mim começou a despertar. Algo que eu tinha enterrado nos anos de trabalho duro nos Estados Unidos. A verdade é que durante os 20 anos longe, nem sempre fui forte como todo mundo achava. Quando embarquei para Miami, deixei meus 2 filhos ainda adolescentes e o Zé com o olhar cheio de preocupação. A gente mal tinha dinheiro para pagar o aluguel. A decisão de ir embora veio depois de muitas noites de conversa, lágrimas e promessas. É por pouco tempo, eu disse. 1 ano para juntar o suficiente, 2 no máximo. Mas a vida não segue planos simples. Logo nos primeiros meses, percebi que nada seria fácil. Eu não sabia inglês, não tinha estudo, não tinha parente lá. Consegui trabalho como diarista na casa de uma viúva americana, a Sra. Green. Trabalhava o dia inteiro, limpando cada canto daquela mansão enorme. A diferença entre o luxo que eu limpava e a pobreza da minha casa no Brasil doía como um corte. Só que eu engolia o choro e pensava, mais 1 mês e mando o dinheiro da reforma. Mais 1 mês e pago o curso do João. Mais 1 mês. Só que 1 mês virava outro, e outro, e outro. E quando notei, já tinham se passado 5 anos. Ainda lembro a sensação de chegar do trabalho, tirar o uniforme azul claro, sentar com o celular barato e ligar para casa. No começo, eles atendiam rápido, falavam ao mesmo tempo, riam, contavam novidade. O João dizia que ia passar em direito. A Júlia sonhava em fazer enfermagem. O Zé era o mais emocionado, sempre agradecia, sempre dizia que estava cuidando de tudo para minha volta. Mas com o tempo, as ligações ficaram mais curtas, as respostas mais secas. O João quase nunca atendia, e a voz da Nora entrou na minha vida antes mesmo de eu conhecê-la pessoalmente. Laura, o João tá ocupado. Laura, a Júlia saiu. Laura, o Zé tá dormindo. Laura, manda um pouco mais de dinheiro porque a casa precisa de reforma urgente. Eu não queria acreditar que havia algo errado, então eu acreditava. Acreditava porque era mais fácil, porque era menos doloroso do que admitir que meus filhos estavam se afastando de mim. Um dia, pedi para ver o Zé na câmera do celular. Queria ver o rosto dele, saber se estava magro demais, doente, cansado. A Nora respondeu rápido demais, dizendo que a internet estava ruim, que ele não estava apresentável. Aquilo me machucou mais do que deveria. Zé nunca foi homem vaidoso. Não apresentável soou estranho demais. E foi ali que comecei a perder o sono. Deitada na cama simples do quartinho que alugava, eu me perguntava, o que estão escondendo de mim? Ainda assim, continuei mandando o dinheiro. Sempre confiando. Sempre achando que quando voltasse, tudo ia se encaixar. Mas ali, olhando o galinheiro pela fresta do muro, tudo finalmente fez sentido. As ligações curtas, os pedidos de dinheiro. O Zé sempre indisposto. A casa nova que não existia antes, o portão caro, os carros na garagem, o silêncio dos meus filhos. Eles não queriam minha volta. Eles não queriam a mãe. Eles queriam a renda. A renda que eu produzia, a renda que sustentava aquela vida que eles nunca teriam conseguido sozinhos. Eu senti meus olhos queimarem, mas não deixei a lágrima cair. Não ali. Eu precisava de respostas, precisava ouvir da boca do Zé o que de fato tinham feito com ele. Dona Nair encostou a mão na minha. Laura, às vezes é melhor não ver tudo de uma vez. O Zé mudou muito. Ele esquece coisas. Ele confunde pessoas. Eu quero ver, respondi. Minha voz saiu firme, mais firme do que eu esperava. Então, ela fechou o portãozinho, respirou fundo e disse que me acompanharia até mais tarde, quando o barulho da festa diminuísse. Se você entrar agora,
Eles vão te humilhar de novo, ela disse. E você não merece isso 2 vezes no mesmo dia. Fui para o quarto de hóspedes dela, o mesmo onde Júlia, minha filha, brincava quando criança, e me sentei na cama. O quarto tinha cheiro de lavanda, exatamente como antes. Encostei a cabeça no travesseiro e, pela primeira vez desde que voltei ao Brasil, deixei o corpo relaxar. Mas a mente voltou 20 anos no tempo. Voltou ao dia em que fiz minha mala apressada, com medo de perder o voo. O Zé segurou minha mão na porta e disse: "Volta logo, Laura. A gente precisa de você." Eu respondi que voltaria. Jurei. Agora, olhando onde ele estava, sozinho, esquecido, tratado como funcionário, percebi que não falhei só com a família. Falhei comigo também. E naquela noite, enquanto ouvia a música alta na casa ao lado, fiz uma promessa silenciosa. Eu ia trazer o Zé de volta. Eu ia tirar ele daquele galinheiro. Eu ia descobrir tudo o que fizeram com meu nome, minha casa, meu dinheiro. E não ia descansar até que cada verdade fosse exposta, uma por uma. Eu só não fazia ideia do quanto essa promessa mudaria minha vida. E a deles também. Quando a madrugada finalmente chegou e a música diminuiu, Dona Nair acenou para mim da porta da cozinha. "Agora dá", ela disse baixinho. "Eles já estão bêbados demais para prestar atenção." Eu me levantei com as pernas tremendo. Era medo, era raiva, era culpa, era tudo junto. Mas também era coragem. A coragem que só nasce quando a dor vira limite. Saímos pelo fundo da casa dela, atravessamos a pequena horta e chegamos ao muro improvisado que separava os terrenos. Ali, cada tábua parecia contar uma história torta, mal construída, como a vida que tinham imposto ao Zé. Quando Dona Nair empurrou uma das madeiras para abrir a passagem, o cheiro forte de galinha misturado à fumaça velha veio direto no meu rosto. Eu fechei os olhos por um segundo. Aquilo não era cheiro de galinheiro. Aquilo era cheiro de abandono. Entramos devagar. A luminária pendurada por um fio torto balançava com o vento, fazendo sombras se moverem como se o lugar respirasse. E lá, agachado perto de um caixote, estava ele, meu marido. O homem que me esperou tantos anos. O homem que eu prometi proteger. Zé estava curvado, com os cabelos brancos desgrenhados e as mãos tremendo enquanto jogava ração para as galinhas. Vestia uma camiseta muito larga e um short velho, sujos de terra. Seus pés estavam descalços. Zé, a palavra saiu como se tivesse percorrido 20 anos de saudade num único sopro. Ele virou o rosto devagar. Primeiro me olhou sem entender nada. A luz fraca bateu nos olhos dele e por um momento achei que ele tivesse ficado cego. Depois, franziu a testa como quem tenta puxar uma lembrança distante. "A senhora é da feira?" Ele perguntou com voz baixa, rouca, como se cada palavra fosse arranhada por dentro. Eu senti um rasgo súbito no peito. "Não, Zé. Sou eu, a Laura." Ele piscou, confuso, deu um passo para trás. Olhou para mim como se eu fosse um fantasma atravessando o quintal. E então, muito devagar, levou a mão ao peito. "Laura", sussurrou. "Minha Laura." Quando ele disse minha, o mundo pareceu desabar sobre mim. Eu caminhei até ele, mas com cuidado, com a suavidade que a idade e a dor exigem. Toquei seu rosto e senti a pele fina, quente, cansada. Ele arregalou os olhos e, por um instante, a lucidez chegou inteira. "Eles disseram que você não voltava mais." A voz dele falhou. Ele chorou. Chorou como nunca vi chorar nem quando perdeu o próprio pai. Chorou como se estivesse soltando 20 anos presos na garganta. Eu o abracei ali mesmo, entre galinhas e caixas sujas. Senti seu corpo fraco, magro demais. Leve demais para o homem forte que um dia carregou tijolos, subiu andaimes, me protegeu de tudo. "Quem fez isso com você, meu amor?" Perguntei, segurando seu rosto entre as mãos. "Quem te colocou aqui?" Ele respirou fundo, tremendo. "O João disse que eu dava despesa, que eu ficava atrapalhando, que era melhor ajudar com o que eu sabia fazer. E você aceitou?" "Eu não tinha escolha, Laura. Disseram que sem eu trabalhar não tinha comida. Eu fechei os olhos. Meu próprio filho, meu menino, usando o pai como empregado, no quintal da própria casa. A raiva que senti não foi grito, não foi explosão,
foi silenciosa, foi inteira. Foi como uma chama acesa dentro de mim, quente o suficiente para iluminar o que eu precisava fazer. Zé, eu disse, eu não deixo você aqui mais um minuto que seja. Ele me segurou pelo braço, com força surpreendente. Não, Laura. Se o João te vê aqui, ele te expulsa de novo. Disse que não quer você. Disse que você... Ele engoliu seco. Abandonou a gente. Aquilo me cortou. Não porque fosse verdade, mas porque alguém tinha colocado essa mentira no coração dele. Eu nunca abandonei você, Zé. Nunca. Ele baixou a cabeça. Eu sei. Aqui dentro, eu sei. Mas às vezes, eles falam tanto que a gente acaba acreditando. Senti as lágrimas caírem. Eu não chorei quando meu filho bateu o portão na minha cara. Não chorei quando me chamaram de mendiga. Mas ali, diante do homem que mais me amou na vida, eu chorei em silêncio, com o rosto encostado no ombro dele. Vamos sair daqui, repeti. Agora. Não dá, Laura. Eles me vigiam. Trancam o portão à noite. Tiraram minhas roupas. Tiraram meus documentos. Eu sou um velho preso no próprio quintal. Eu respirei fundo. E pela primeira vez desde que cheguei, falei com a frieza de quem sabe que vai lutar até o fim. Então, eu vou fazer eles abrirem esse portão. Vão abrir com a lei, com a polícia, com tudo o que for preciso. Zé me olhou como quem vê esperança depois de anos escuro. Acha que consegue? Eu não passei 20 anos quebrando o corpo para desistir agora. Dona Nair, que observava de perto, limpou os olhos e se aproximou. Laura, tem mais. Eu me virei para ela. Fala, Nair. Eles falsificaram papel, minha filha. Documento. Eu vi um dia uma conversa. O João dizendo que a casa era dele porque tinha sua assinatura. Mas você estava lá fora. Não é possível ter assinado. Meu sangue gelou. Assinatura falsa. Fraude. Exploração de idoso. Maus tratos. Era mais do que dor. Era crime. E pela primeira vez eu percebi. Eu não tinha voltado para reencontrar minha família. Eu tinha voltado para salvar o último pedaço dela que ainda valia a pena. Zé, eu disse, segurando sua mão, eu vou te tirar daqui e vou te devolver a dignidade que te roubaram. Ele fechou os olhos e encostou a testa na minha. Eu sabia que você ia voltar. Mesmo quando me diziam que você tinha nos esquecido, eu sabia. Ficamos ali por alguns segundos, os dois respirando devagar, como se estivéssemos reaprendendo a existir juntos. Até que ouvimos risadas vindas da festa. Risos altos, despreocupados, de gente que vivia às custas do meu sacrifício. Eu olhei naquela direção e jurei para mim mesma. Eles iam pagar. Todos. E seria com a verdade, com a lei, com a vergonha pública. A partir daquele instante, a mulher que eles chamaram de mendiga não existia mais. Nascia ali a mulher que estava pronta para derrubar cada mentira construída às minhas custas. E tudo começaria no dia seguinte. Eu não dormi naquela noite. Mesmo deitada no quarto simples da Dona Nair, com o cheiro de lavanda tentando acalmar meus pensamentos, minha cabeça girava sem parar. Cada vez que fechava os olhos, via o Zé sentado no chão do galinheiro, com os pés descalços, jogando ração como se fosse a única coisa que ainda soubesse fazer. E cada vez que lembrava da voz dele dizendo que trabalhava por comida, o sangue subia quente demais no meu rosto. Passei anos acreditando que a distância destruía memórias, que talvez eu estivesse exagerando a importância da minha ausência. Mas depois daquela noite, eu entendi que não foi a distância que destruiu a nossa família. Foi a ganância. Foi a mentira. Assim que o sol nasceu, deixei o quarto e encontrei Dona Nair já acordada, fazendo café. Ela parecia preocupada, mas disposta a me ajudar no que fosse preciso. Hoje você não vai na casa deles, ela disse. Não do jeito que tá. Eu sei, respondi. Hoje eu vou atrás da lei. Ela piscou, surpresa. Talvez não esperasse aquela firmeza tão cedo. Você conhece alguém? Conheço. E pela primeira vez desde que pisei no Brasil, senti um fio de esperança. O Geraldo. Geraldo era amigo meu e do Zé desde a juventude. Tinha se tornado advogado depois de muito esforço, estudando à noite enquanto trabalhava como balconista. Sempre foi honesto, sempre teve um carinho especial pelo Zé e, principalmente, sempre detestou injustiça. Peguei o ônibus, segurando a bolsa com toda a minha vida dentro.
Passaporte, documentos americanos, cópias das transferências bancárias que fiz ao longo dos anos. Saí cedo para não cruzar com o João ou a Nora. O caminho parecia mais longo do que era, porque dentro de mim havia uma mistura furiosa de dor e determinação. Quando cheguei ao escritório do Geraldo, uma sala pequena, com estante cheia de livros e ventilador barulhento, ele demorou alguns segundos para me reconhecer. "Laura?" ele disse, arregalando os olhos. "Minha Nossa Senhora, achei que você nunca mais ia voltar. Entra, mulher." Eu sentei na cadeira e quando ele perguntou como eu estava, a verdade saiu inteira. Contei o que vi. Contei do galinheiro. Contei do Zé vivendo como empregado. Contei da expulsão, da humilhação e, principalmente, tem mais, eu disse. Me falaram que tem documento falso no nome do João, que usaram minha assinatura. Geraldo se ajeitou na cadeira, como quem vê um caso sério nascendo na frente dele. "Você viu esse documento?" "Não, mas a vizinha ouviu conversa. E tudo indica que é verdade. A casa tá no nome dele. E eu nunca assinei nada, Geraldo. Estava nos Estados Unidos." Ele respirou fundo, cruzou os braços e me olhou com firmeza. "Laura, isso não é só uma injustiça. Isso é crime. E dos grandes." Eu permaneci calada, esperando. Se é verdade que falsificaram sua assinatura para transferir a casa, isso é estelionato, falsificação de documento e até lavagem de dinheiro dependendo do que eles fizeram com o imóvel. "Então dá para reverter?" "Dá", ele respondeu. "Mas você precisa de prova." Essa palavra ficou girando na minha cabeça. Prova. Eu tinha visto o Zé no galinheiro. Tinha ouvido a história. Mas nada disso bastava para a lei. Era necessário registrar, documentar, mostrar. "Geraldo, eu quero fazer tudo direito. Quero recuperar o Zé. Quero minha casa de volta. Quero que paguem pelo que fizeram." "E vão pagar", ele disse. "Mas você precisa ter muito cuidado. Gente que age assim não gosta de ser desmascarada." Ele me explicou como funcionariam as próximas etapas: denúncia ao Ministério Público, laudo para comprovar maus-tratos, abertura de inquérito, solicitação dos documentos da casa. "Mas antes de qualquer coisa", ele continuou, "você precisa registrar a condição do Zé. Se você tiver imagens, áudios, qualquer coisa que mostre a situação dele, isso acelera tudo." A ideia entrou na minha cabeça como um raio. "Eu posso conseguir", respondi. "Ei, eles deixaram eu entrar ontem para ajudar no galinheiro em troca de comida. Se eu voltar lá hoje..." "Laura", Geraldo disse sério, "só faça isso se estiver segura. Eu estive sozinha nos Estados Unidos por 20 anos, Geraldo. Acha mesmo que tenho medo deles agora?" Ele sorriu fraco. "Tá, então faça assim. Grava o que puder, documenta, e amanhã cedo vem aqui. Eu levo tudo para o promotor." Saí do escritório com as pernas firmes e o coração pesado. Eu sabia o que precisava fazer. Sabia que, se queria justiça, teria que agir como nunca agi na vida. Voltei para a casa da dona Nair e contei tudo. Ela ficou preocupada. "Laura, esse povo é ruim. Eles não vão gostar de você mexer nisso." "Não vou mexer, vou derrubar." No fim da tarde, quando a casa deles ficou mais silenciosa, peguei meu celular, um aparelho simples, mas com boa câmera, e fui. Coloquei um lenço velho na cabeça, vesti uma blusa larga, uma calça de tecido e me aproximei do portão como se fosse pedir ajuda, igual no dia anterior. A Nora abriu a porta com a mesma expressão de nojo. "Você de novo? A gente já disse que não dá dinheiro para mendiga." "Eu vim só pedir um prato de comida", respondi, fingindo humildade. "E posso trabalhar no galinheiro hoje." Ela hesitou por um segundo. Depois deu de ombros. "Entra logo. Pelo menos você serve para limpar aquela bagunça." E assim, com o coração praticamente batendo no pescoço, eu entrei na minha própria casa pela porta dos fundos. Cada passo que dava era uma facada de lembrança. As paredes estavam diferentes, os móveis eram outros, mas eu sabia que aquele chão tinha sido esfregado com o dinheiro que mandei. Quando cheguei ao galinheiro, respirei fundo. Liguei a câmera escondida no bolso do casaco. E o resto aconteceu como se eu estivesse assistindo a um filme de terror da minha própria vida. Zé trabalhando cansado, o filho entrando e reclamando que ele não produzia o suficiente. A Nora dizendo que ia cortar a comida se ele não acordasse mais cedo. As humilhações,
os xingamentos, a naturalidade com que tratavam um idoso como ferramenta. Eu registrei tudo, cada palavra, cada gesto, cada prova do inferno em que transformaram minha família. Quando saí de lá, quase tropeçando, a primeira coisa que fiz foi fechar o portão atrás de mim e respirar fundo. Queria vomitar, queria gritar, queria quebrar aquela casa inteira, mas me controlei. Eu tinha algo mais poderoso nas mãos. Tinha provas, tinha a verdade, tinha o início da queda deles. E naquela noite, enquanto segurava o celular com as gravações, eu soube exatamente o que precisava fazer no dia seguinte. Era o começo da guerra. E eu não pretendia perder. Eu acordei antes do sol. O corpo doía como se eu tivesse trabalhado a noite inteira carregando cimento, mas a mente estava desperta, afiada, firme. A primeira coisa que fiz foi pegar o celular e rever os vídeos. As imagens tremiam um pouco, porque minhas mãos não paravam de suar enquanto gravava, mas tudo estava lá. A voz do João tratando o próprio pai como empregado, a nora dizendo que velho que não produz não merece comida, o Zé abaixando a cabeça como quem já desistiu de existir. Eu assisti 1, 2, 3 vezes. Não porque tivesse dúvidas, mas porque precisava transformar a revolta em foco. Eu não podia deixar a emoção dominar. Eu precisava agir. Dona Nair apareceu na porta, com um copo de café fumegante. Dormiu alguma coisa? Dormi a certeza, respondi. Hoje eu levo tudo isso para o Geraldo. Hoje a justiça começa. Ela suspirou fundo. Só toma cuidado, Laura. Quem faz o que eles fizeram não tem limite. Ontem eu tive medo, admiti. Hoje eu tenho o objetivo. É bem diferente. E era. Ontem eu tremia. Hoje eu queimava. Saí rumo ao escritório do Geraldo com passos rápidos. No caminho, aproveitei o ônibus sacolejando para organizar tudo. Renomeei os vídeos, coloquei data e hora, separei em pastas. Quando não se tem riqueza, organização vira arma. Assim que cheguei, Geraldo me recebeu praticamente me puxando para dentro. Conseguiu? Consegui, respondi, mostrando o celular. E não foi pouca coisa. Passamos quase 1 hora assistindo às gravações. Cada frase parecia pesar anos. Em certos momentos, Geraldo apertava a boca, indignado. Em outros, balançava a cabeça como quem tenta acreditar no que vê. Laura, ele disse quando terminou, isso não é só suficiente. Isso é definitivo. Você acha que conseguimos? Acha? Ele respondeu, erguendo o pendrive que eu tinha levado. Com isso aqui, você derruba qualquer um. A promotoria vai se mexer rápido. Ouvir aquilo me deu um alívio tão grande que senti as pernas ficarem leves. E o Zé? Vamos solicitar perícia imediata. Ele precisa ser avaliado como vítima de maus tratos. Isso pesa muito. Eu respirei fundo, tentando segurar a pressa. E a casa? Calma. Primeiro os crimes. Depois a casa volta. A ordem é essa. Ele preparou um dossiê com tudo o que tínhamos. Vídeos, prints, histórico das transferências que eu fiz por 20 anos, declarações de vizinhos que já tinham visto o Zé no galinheiro. Quando terminou, me olhou com seriedade. Laura, essa família construiu um castelo em cima do seu suor. E agora esse castelo vai cair. Mas você precisa estar preparada. Antes de derrubar o inimigo, ele sempre tenta reagir. Eu assenti. Já estava preparada. Eu tinha enfrentado frio, fome, saudade, humilhação. Tinha limpado casas enquanto chorava escondida. Se aguentei aquilo, aguentaria muito mais. Voltamos juntos até o Ministério Público. A promotora, uma mulher jovem, mas com olhar firme, assistiu aos vídeos inteira, sem desviar os olhos. Quando terminou, fechou o laptop devagar, respirou fundo e disse: Isso é grave, muito grave. A senhora foi vítima de estelionato, falsificação e apropriação indébita. E seu marido está sendo vítima de maus tratos. Eu quero justiça, respondi. E vai ter. Ela me encarou. Mas isso precisa de flagrante. Estamos preparando uma ação. Foi então que ela disse algo que fez tudo dentro de mim mudar de lugar. Soube que estão organizando uma festa grande na sua casa. Meu coração apertou. Estão. Então é lá que pegaremos todos em flagrante. E vamos precisar da senhora. Eu respirei fundo. O que eu tenho que fazer?
Só estar presente. No momento certo, projetaremos os vídeos. A polícia estará esperando pela nossa chamada. A imagem se formou na minha mente como um raio. Minha própria família, meus vizinhos, amigos deles, todos reunidos. E eu entrando, mostrando a verdade na frente de todos. A queda deles começaria ali. Voltei para a casa da dona Nair com o plano já formado. Mas eu ainda precisava fazer uma última coisa: me preparar emocionalmente para entrar naquela casa novamente. Na tarde daquele mesmo dia, sentei na cama e comecei a escrever no meu caderno um plano simples, direto, que eu saberia seguir mesmo se minha emoção tentasse me dominar. Eu escrevi: entrar firme, não abaixar a cabeça, olhar nos olhos, não pedir nada, mostrar tudo. Guardei o caderno e respirei fundo. Eu tinha me tornado outra mulher desde que pisei naquele portão. E foi ali, sentada naquela cama antiga, que falei em voz alta, como se estivesse conversando com alguém que precisasse ouvir. A festa vai ser o fim deles. E era verdade. Eu só não imaginava o impacto que teria. Mas antes de continuar, me diga aqui nos comentários o que você está achando desta história até agora e o que você faria no lugar dela. Não saia do vídeo, porque o que vem a seguir vai te deixar arrepiado. No início da noite, Dona Nair entrou no quarto devagar. Amanhã é a festa, ela disse. É. Você tem certeza que quer ir? Tenho. Então se prepare, Laura, porque amanhã a máscara deles cai. E naquele instante, eu soube. O que eu comecei com uma câmera escondida, eu terminaria com um impacto que ninguém naquela rua esqueceria. A verdade ia explodir bem no centro da celebração que eles fizeram com meu dinheiro. E quando a polícia chegasse, não haveria mais como fugir. O castelo deles ia ruir, e eu estaria de pé para assistir. Passei o dia seguinte em silêncio, como quem se prepara para uma guerra que não escolheu, mas que não pode evitar. Dona Nair me ajudou a arrumar o cabelo, emprestou uma blusa nova e insistiu para eu comer alguma coisa. Eu não tinha fome. Meu estômago parecia uma pedra. Minha mente, porém, estava afiada. Eu já sabia que a festa começaria no fim da tarde. A Nora tinha divulgado em tudo quanto era rede social, fotos do churrasco, decoração nova, piscina inflável para as crianças, luzes penduradas na área gourmet que eu mesma paguei com horas extras limpando banheiro de hotel americano. Doía ver aquilo, mas também fortalecia meu propósito. A festa seria o palco, e eu, a testemunha que voltava do silêncio. Por volta do meio-dia, recebi uma ligação do Geraldo. Laura, está tudo pronto. A promotoria já analisou as provas. A polícia vai ficar posicionada perto da sua rua. E os mandados? Estão sendo finalizados. Assim que você projetar o vídeo e confirmarmos que eles estão lá dentro, damos o sinal. Meu coração acelerou. Então é hoje? É hoje, Laura. Mas escuta uma coisa. Ele fez uma pausa, como se procurasse as palavras certas. Vai ser pesado. Eles vão reagir. Talvez tentem desqualificar você. Talvez tentem se defender de forma agressiva. Eu estou preparada. Está mesmo? Geraldo, respondi com a voz firme. Você não imagina o que é viver 20 anos esperando abraçar seus filhos e ser recebida como mendiga. Não tem nada que eles digam que possa me ferir mais do que já feriram. Ele suspirou, vencido pela minha determinação. Certo. A polícia vai aguardar o seu sinal. Desliguei o telefone e encostei a mão no peito. A cada minuto que passava, o momento se aproximava. E quanto mais perto chegava, mais clara ficava a certeza de que essa história só teria um fim se eu enfrentasse a verdade diante de todos. No fim da tarde, antes de sair, sentei na cama da dona Nair com o celular na mão. Revisei de novo os vídeos que seriam projetados. As imagens tremiam, mas os fatos eram cristalinos. O Zé humilhado, João gritando, a Nora ameaçando cortar comida. Tudo ali, tudo que esconderam de mim durante anos. Quando terminei, olhei para mim mesma no espelho. Uma mulher de mais de 60 anos, com rugas profundas, cabelos marcados pelo tempo, olhar cansado, mas forte. Mais forte do que nunca. Eu não era mais a mãe que esperava reconhecimento. Era a mulher que ia recuperar o que era seu. Às 6 da tarde, coloquei a blusa azul que Dona Nair tinha passado cuidadosamente. Ela me abraçou forte antes de eu sair. Se sentir que não dá, volta.
Vai dar, respondi. Hoje é o dia. A rua estava enfeitada com carros estacionados. Risadas vinham de longe. Música alta. Gente entrando e saindo da casa que eu ajudei a construir com meu suor. A festa estava animada, colorida, cheia. E eu caminhava em direção a ela com passos firmes, como quem sabe exatamente onde quer chegar. No portão, ninguém me reconheceu de imediato. Talvez porque eu não estava com a mala velha. Talvez porque eu não estava com o rosto cheio de poeira e cansaço da viagem. Eu entrei sem que perguntassem nada. A maioria estava ocupada demais com bebida e comida. Mas assim que cheguei perto da área gourmet, a Nora me viu. O sorriso dela morreu na hora. Você de novo? Ela disse alto, para que todos ouvissem. Eu não acredito nisso. João virou também. O olhar dele incendiou de raiva. Eu mandei você sumir daqui. Algumas pessoas começaram a olhar para mim, curiosas. Eu ergui o queixo, respirei fundo e falei com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Eu só quero mostrar uma coisa. 5 minutos, depois eu vou embora. Alguns convidados começaram a murmurar. Uma senhora disse: Deixa ela falar, João. É festa, ué. Ele perdera o controle da narrativa, e eu percebi isso pelo jeito que apertou a lata de cerveja. Quando perde público, gente assim fica desesperada. Então, sem esperar permissão, me virei para a parede branca, onde um projetor portátil já estava posicionado, graças ao acordo com a polícia. Eu só precisei apertar o botão no controle. Quando a primeira imagem apareceu, o silêncio caiu sobre o quintal como um pano pesado. Era o Zé, sentado no chão, descalço, com um balde na mão, no galinheiro. Houve um murmúrio geral. Os convidados se entreolharam. Uma mulher colocou a mão na boca. Um homem deu um passo para trás como se tivesse visto um crime. E tinha. O vídeo continuou. A voz da Nora, nítida, clara, cortante. Se não trabalhar direito, não come hoje. O público se mexeu. Alguém disse: Isso é verdade? João ficou branco. Depois vermelho. Depois completamente fora de si. Ele correu até mim tentando arrancar o controle da minha mão. Isso é mentira. É montagem. Essa mulher é louca. Mas as pessoas já estavam vendo. E uma verdade filmada é uma verdade que ninguém enterra. A Nora começou a chorar. Não de arrependimento, mas de medo. A mãe dela puxou o braço e disse: O que é isso que eu estou vendo? E então, como combinado, eu apertei o segundo botão. As gravações seguintes mostravam tudo com ainda mais clareza. O João gritando, o Zé abaixando a cabeça, a humilhação repetida. E quando a última imagem apareceu, a rua inteira já sabia. Eles tinham explorado o próprio pai, tinham enganado a própria mãe, tinham falsificado documentos, tinham transformado o amor em moeda. Foi nesse exato momento que se ouviu a sirene ao longe. A festa calou completamente. Todos viraram na direção do portão. E eu respirei fundo, sabendo que dali em diante, nada seria como antes. A verdade finalmente tinha saído da sombra. E naquele quintal, iluminado pelas luzes da festa, eu estava prestes a assistir o início do fim deles. As sirenes se aproximavam devagar, mas parecia que cada segundo esticava o ar, como se o mundo estivesse prendendo a respiração. A Nora tremia, segurando o celular com as mãos trêmulas, enquanto o João caminhava de um lado para o outro como um animal encurralado. Os convidados, antes animados e sorridentes, agora observavam tudo com olhos arregalados, tentando entender como uma festa se transformara naquele tipo de horror. Eu permaneci de pé, bem no centro da área gourmet. Eu, a mulher que eles expulsaram como mendiga. Eu, a mãe que eles apagaram da família. Eu, a esposa que eles enterraram no galinheiro junto com o homem que sempre me amou. E naquele instante eu não tremia. Eu não chorava. Eu estava inteira. Isso é mentira! João gritou de novo, a voz já falhando. Essa mulher sumiu por 20 anos. Apareceu ontem querendo destruir nossa vida. Os convidados murmuraram baixo. Alguém disse: Mas e os vídeos? Não tem como montar aquilo. Ela mandava dinheiro todo mês, todo mundo sabe. Eu ergui a mão e pedi silêncio. Eu estive 20 anos longe. É verdade. Mas nunca deixei de ser mãe.
Nunca deixei de mandar dinheiro. Nunca deixei de amar essa família. E hoje, respirei fundo. Hoje eu descobri o que fizeram com o homem que dividiu a vida comigo. A tela atrás de mim ainda mostrava o galinheiro congelado no último quadro. O rosto cansado do Zé parecia um pedido de socorro que ninguém quis ouvir por anos. A nora tentou correr para o projetor. Desliga! Desliga isso! Mas um dos convidados, um homem grande, provavelmente vizinho novo, segurou o braço dela. Você não vai encostar nisso agora. Ela se virou para mim, com raiva e desespero. Você destruiu nossa festa? Não, respondi com firmeza. Quem destruiu essa família foram vocês. Eu só mostrei. A essa altura, já havia gente gravando a cena inteira com o próprio celular. Vizinhos se amontoavam no portão. Crianças foram tiradas da área adulta às pressas. A festa virara julgamento público. E então, finalmente, a porta do galinheiro se abriu. Zé apareceu, com passos lentos, apoiado no batente. Alguém, talvez uma vizinha, o havia ajudado a vir até ali quando as sirenes começaram. Seu rosto estava cansado, mas os olhos buscavam os meus. Laura, ele murmurou, e só isso bastou para a multidão sentir o peso da verdade. João ficou furioso. Pai, vem aqui, não fica perto dela. Deixa ele falar. Alguém gritou no fundo. E então, com a simplicidade que sempre teve, Zé disse: Eu não quero mais viver naquele galinheiro. Silêncio total. A frase caiu como pedra. Quase deu para ouvir corações batendo. João tentou argumentar. Pai, você sabe que é melhor assim. Você não dá conta de ficar na casa. Quem disse isso? Zé perguntou, encarando o próprio filho com um misto de mágoa e coragem recém-descoberta. Quem disse que eu não posso viver como gente? A nora colocou a mão na cabeça. Meu Deus, isso é um pesadelo. Eu dei um passo à frente. Não, querida. Isso é só a verdade vindo à luz. Foi então que a primeira viatura parou diante da casa. As luzes vermelhas iluminaram o quintal inteiro. Todos se encolheram, como se aquele clarão revelasse mais do que os vídeos já haviam mostrado. 2 policiais entraram. A promotora veio logo atrás deles. Ela me viu e acenou discretamente. Boa noite, disse ela, firme, dirigindo-se à multidão. Temos denúncias graves e provas suficientes para a investigação imediata. João tentou falar, mas ela ergueu a mão. Por favor, aguarde sua vez. A promotora então se virou para mim. A senhora confirma que é Laura da Silva? Confirmo. E que esses vídeos foram gravados pela senhora ontem e hoje? Foram. Ela assentiu e olhou para os policiais. Procedam. A nora entrou em pânico. O que é isso? Meu Deus, vocês não podem fazer isso. Os policiais se aproximaram do João. O senhor está sendo intimado para responder por suspeita de maus-tratos, estelionato, falsificação e apropriação indébita. Vários convidados deram um passo para trás, chocados. Já a nora tentou correr para dentro da casa, mas outro policial a chamou pelo nome. Ela congelou. A senhora também será investigada pelas mesmas suspeitas. Mas o momento mais forte ainda estava por vir. Quando os policiais se aproximaram do Zé com cuidado, oferecendo ajuda, ele olhou para mim primeiro, como quem pede permissão. Eu sorri. O primeiro sorriso verdadeiro em muito tempo. Vai, Zé. Agora você está seguro. Ele segurou minha mão antes de seguir com eles. Eu sabia que você ia voltar para me tirar desse buraco. Eu sabia, Laura. Aquela frase enterrou qualquer resquício de culpa que eu ainda carregava. Eu não falhei com ele. Eles falharam. E agora estavam pagando. Os vizinhos cochichavam. Os convidados observavam atônitos. A família que construiu um império sobre a mentira agora ruía diante de todos. E ali, no meio daquele quintal transformado em tribunal improvisado, eu senti algo que não sentia há anos. Paz. Não uma paz de alegria, mas a paz de quem finalmente recuperou seu lugar no mundo. A promotora então se aproximou e disse: Laura, ainda não acabou, mas hoje foi um passo importante. Amanhã continuamos na delegacia e no fórum. Eu assenti. Foi hoje que comecei a voltar para casa. E realmente foi, porque naquela noite, enquanto a polícia levava João e a nora para prestar depoimentos, eu deixei para trás não só 20 anos de saudade,
mais 20 anos de silêncio. A mulher que voltou como mendiga estava saindo dali como dona da própria história. A madrugada avançava quando a última viatura deixou a rua. A festa, antes tão barulhenta, agora era apenas um amontoado de cadeiras viradas, copos caídos e olhares atônitos. O portão da minha antiga casa permanecia aberto, como se finalmente admitisse que ali dentro nunca houve espaço para mim. Até agora. Eu estava sentada ao lado do Zé, na varanda da dona Nair, enquanto ele segurava minha mão com a força que ainda lhe restava. Os policiais haviam permitido que ele ficasse comigo naquela noite, sob supervisão, até que a equipe de assistência social fosse acionada pela manhã. Ele não soltava meus dedos, como se temesse que eu desaparecesse de novo. "Você não vai embora, né, Laura?" Ele perguntou com a voz macia, quase de criança. "Nunca mais, Zé. Nunca mais." Ele sorriu de leve. Um sorriso cansado, mas verdadeiro. A promotora tinha prometido voltar cedo. E quando o dia clareou, ela chegou acompanhada de uma assistente social. Entramos todos para conversar. Ainda havia muita coisa a resolver. "Seu marido vai passar por avaliação médica e psicológica", explicou a assistente. "Ele é vítima, isso precisa ser documentado." "Ele vai poder voltar para casa comigo?" perguntei. "Sim, desde que não seja nesta casa atual. Aqui ele não tem segurança emocional." Eu assenti. "Eu não quero mais essa casa desse jeito. Isso aqui virou uma prisão", a promotora completou. "E logo ela estará no seu nome de novo, Laura. Já conseguimos provas suficientes para anular a transferência fraudulenta." Foi como sentir o peso de 2 décadas se desfazendo lentamente dos meus ombros. Eu respirei fundo. Quase chorei. "Eles vão ser presos?" perguntei sem desviar o olhar. "Ainda não é prisão. É investigação formal. Mas com as provas que coletamos, principalmente as gravações, é provável que sejam responsabilizados criminalmente." "Eu não quero vingança pela dor", falei. "Quero justiça." E terá. Quando elas foram embora, fiquei sozinha com o Zé na sala. Ele observava o chão, pensativo. "Sabe o que mais me doía, Laura?" perguntou. "O que, meu amor?" "Não era o trabalho. Eu sempre trabalhei. Era eles falando que você esqueceu da gente." Aquela frase me atravessou como faca. Eu me ajoelhei diante dele, apoiei as mãos nos seus joelhos e disse: "Eu nunca esqueci você. Nunca esqueci nenhum dos meus filhos. Eu fui para lá para dar futuro para eles. Nunca para te deixar sozinho." Ele fechou os olhos. Eu sabia. Lá no fundo, eu sabia. No fim da manhã, recebemos a notícia. João e a nora seriam interrogados durante todo o dia. Não poderiam se aproximar de nós por ordem judicial. Aquilo me deu mais segurança do que qualquer porta trancada. Eu e o Zé saímos para caminhar até o terreno onde ficava a antiga pracinha. Ele andava devagar, mas a cada passo parecia recuperar um pedacinho de si. O vento da manhã batia no rosto dele como se fosse devolvendo dignidade. "Vamos começar de novo, Laura?" ele perguntou. "Vamos. Acha que ainda dá tempo?" "Dá tempo enquanto a gente respira." Ele sorriu de lado. "E aquela nossa hortinha? Será que consigo cuidar de novo?" "Pode cuidar do que quiser", eu disse. "Mas não porque precisa trabalhar para comer, porque gosta." De repente, algo que eu não sentia há anos me atravessou. Liberdade. Eu não estava mais presa ao passado. Eu não estava mais presa à culpa. Eu não estava mais presa à humilhação. Eu estava livre, com meu marido, com a verdade exposta, com a justiça caminhando. Na semana seguinte, a casa voltou oficialmente para o meu nome. O processo continuaria, mas o essencial já estava decidido. João e a nora estavam proibidos de se aproximar de mim e do Zé, e teriam que responder pelos crimes. Quanto aos meus netos, eu pedi apenas uma coisa ao juiz: eles não têm culpa. Não afastem eles de mim. E assim foi decidido. Com a ajuda da assistência social, encontrei uma casa pequena, simples, mas cheia de sol. Tinha 2 quartos, sala arejada e um quintal onde o Zé poderia plantar suas ervas e verduras. Ele ficou tão emocionado quando viu o espaço que chorou silencioso, escondendo o rosto no ombro. "Aqui eu posso viver", ele disse. "Aqui nós vamos viver." No primeiro dia na nova casa, sentei na porta, olhando o céu abrir lentamente entre as nuvens.
Pela primeira vez em anos, senti meu peito leve. Não porque tudo estava resolvido, ainda teríamos um longo caminho com advogados, audiências, papéis, mas porque o silêncio tinha acabado, porque o sofrimento escondido tinha acabado, porque agora o mundo sabia a verdade. E quando olhei para o Zé, plantando mudas de coentro com um sorriso bobo, como quem encontrou um tesouro, eu soube que tudo tinha valido a pena. Eu tinha voltado do exílio. Eu tinha recuperado minha vida. E no lugar da mendiga que eles viram no portão, agora existia uma mulher inteira, justa, forte, uma mulher que lutou e venceu. O que achou da história? Se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também irá se emocionar